Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos. Esta é a sexta parte, sejam todos bem-vindos. Eu falei um pouquinho na quinta parte sobre os lugares celestiais de Efésios 6. Dei um exemplo fui coerente falando assim, em outras palavras, fui coerente mostrando que nós aqui estamos somando esse conhecimento com os queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade, um excelente dia para vocês, para toda a família, e que vocês escolhem sempre fazer o bem, porque a dualidade é o bem e é o mal. Quando nós escolhemos fazer o bem, as consequências do bem, nós vamos colher, não consequências, mas vamos colher o bem. Se nós praticarmos o mal, nós vamos colher o mal. Então, escolha fazer o bem sempre. Escolha espalhar a matéria. Eu sei que não é fácil. Escolha espalhar a matéria. O que é espalhar a matéria? É ajudar o próximo. Escolha ajudar o próximo. Por mais que você não concorde com o seu irmão, mas ame-o. Ame, não palavras, mas nas práticas, espalhando a matéria, fazendo bem, que o Criador vai certamente, por ele ser bem e mal, porque Deus é bem e mal. Nesse mundo físico, agora, no mundo invisível, metafísico, ele está acima do bem e do mal. Quando nós falamos que ele está acima do bem e do mal, é que ele domina o bem e ele domina o mal. Por isso que ele não permite, ele não autoriza, ele realmente faz. Então, nesse mundo físico, assim como nós humanos somos, aqui dentro ele também é. Você está entendendo a criação do Criador? Bem e mal. Isso é dualidade. Não é dualismo, que é dois deuses. Um que faz o bem e o outro que faz o mal. Nós não ensinamos isso aqui. Isso aqui está bem longe do canal Yahushua Reino para Sempre. O Idabaó, o Terron, o Deus das Trevas, este nós não ensinamos aqui. Ensinamos que Deus ele está acima do bem e do mal e que neste mundo temporal, físico, ele é dualidade. Ele é bem e ele é mal. Como assim, Fernando? Ele é mal para quem é mal. Ele é bem para quem é bem. Eu vou repetir para vocês, para depois não entrarem aqui chamando eu de herege, endemoniado, né? Como nós estamos aqui na série Quem são os demônios da Bíblia? Que não aqui eu estou ensinando um Deus maligno, né? De que tem dois pensamentos. Antes disso, eu quero dizer que Deus, ele é bem para quem é bem. É do bem. Não é do bem. Não gosto muito dessa palavra do bem, não. Deus, ele é bem para quem pratica o bem. Pratica o bem. Pratica o bem. E Deus é mal para quem pratica o mal. Este é o Deus que nós acreditamos, que nós ensinamos aqui no canal Yahushua Reino para Sempre. Então vocês leem a Bíblia com cuidado, porque os ateus que eu respeito, os verdadeiros ateus, é aqueles que acreditam somente na matéria. Temos aí também os agnósticos, que acreditam 100% em Deus e 100% não acreditam. Mas o verdadeiro ateu, ele sabe que aquele que é verdadeiro ateu, que eu respeito, que acredita somente na matéria, que esse verdadeiro ateu, ele sabe um pouco da dualidade do Criador. Eu já vi muitos vídeos aqui nas plataformas digitais ensinando se Deus é bem, se Deus é bom, porque ele permite o mal. O Deus do Antigo Pacto, por que tantas passagens ele agia de uma forma perversa, né? Eles ensinam isso. E eles
leem a Bíblia, né, mesmo sendo ateus, e mostra que Deus fez na história bíblica. E ele fez mesmo. Não foi um Deus do mal que chegou, que se passou por ele, que enganou ele, que falou no ouvido do homem, que falou no ouvido do profeta, nada disso. Então, quando eu estiver na série O Diabo, quem é o diabo quem é o verdadeiro diabo da Bíblia, nós vamos aprender isso tudo. Mas direto ao ponto, vamos lá. Agora nós vamos falar do Gadareno, da cidade de Gadara. Nós lemos aqui, falamos do capítulo 11, no outro vídeo, que há lugares áridos e lugares secos. Esses lugares está mostrando no português Brasil com os demônios, com os espíritos que eles falam, espírito imundo. Eles estão falando que é espírito de enfermidade, mas não, aqui é espírito de Elohim mesmo. Então preste bem atenção. Vamos lá. Marcos capítulo de número 5. Marcos 5, 5, 5, 5. Vamos lá para Marcos capítulo de número 5. Diz assim. Abra a vossa Bíblia, fique à vontade. Um ótimo domingo aos queridos irmãos. O Criador está mandando uma chuva abençoada para nós. Ele manda chuva, ele manda sol. Ele manda o alimento da terra. As pessoas, mas Deus manda alimento, mas tem que trabalhar. Se não trabalhar, não come, né? Mas você quer que Deus desça do céu, meu querido irmão, e traga para você o arroz, o feijão, a picanha, a carne, filé mignon? Não, nós temos que trabalhar, se Deus dá saúde para nós. Ou você quer que ele fica se manifestando com privilégio lá no deserto, mandando cordonizes para aquele povo que não tinha calçado, que não tinha roupa, mas Deus estava sustentando ele. Quando você quer privilégio, mas também depois vem o quê? A cobrança. Depois dos privilégios, Deus é bem e mal. Ah, Fernando, agora eu entendi que Deus faz o bem e que Deus faz o mal. É porque realmente eles não trabalhavam, comiam e reclamavam, tinha do melhor, mas nós estamos cansados desse pão aqui no deserto, estamos cansados de comer, e Deus estava lá provendo tudo, graça, 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 provendo amor, amor, bem, 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 bem. Aí Deus falou, agora não. Agora eu vou mostrar para eles o mal, o meu mal. É isso, meu amado. Então nós vamos entendendo as passagens bíblicas da dualidade. Capítulo 5, esse é o tema. Quem são os demônios da Bíblia? 5 diz, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. A palavra aqui, Gadarenos, português Brasil, é a cidade que existia de Gadara, naquela cultura, mas era uma cidade. E saindo ele ao barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Grave aí, espírito imundo. O qual tinha, versículo 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, vírgula, e nem ainda com cadeias, palavras, cadeias, correntes, podia alguém prender. Versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os agrilhões em migalhas, e ninguém poderia amansar, acalmar, codex, e andava sempre de dia, de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, vírgula, correu e o adorou. Preste atenção.
irmãos em graça que ensinam que tudo é a carne do homem. Aqui, quem adorou foi a matéria. A matéria, o corpo do gadareno, o homem de Gadara. Viu Yahushua, viu Jesus e o adorou. Quem adorou? O homem de Gadara. O homem que estava passando por momentos difíceis em sua vida. Preste atenção o versículo de número 7. E clamando com grande voz, disse: preste atenção, abençoadinhos e abençoadinhas da graça. E clamando com grande voz, vírgula, disse: que tenho eu contigo. Então, o Marcos, nosso irmão Marcos, um livro histórico, o Evangelho, como você queira chamar, ele está narrando, dizendo que quem conhece, quem vê Jesus, quem adora Jesus, quem conhece Yahushua, é o homem gadareno, é o homem, a matéria, é o homem que está com cadeias, que eles colocaram no codé, que eles colocaram, desculpe, na cópia de João Ferreira de Almeida, espírito imundo. Eles colocaram espírito imundo para tirar o espírito dos Elohims, dizendo que o espírito dele estava sujo. Quando nós entramos nesse assunto, é um assunto muito delicado, que eles estão mostrando, a tradução de João Ferreira de Almeida, que o espírito dele estava sujo, ou alterado, ou ativado para a maldade. É isso que o autor de João Ferreira de Almeida, é assim que a tradução de João Ferreira de Almeida está mostrando a nós. Mas preste bem atenção aqui nesse versículo 7. Que tem uma revelação que diz: e chamando com grande voz. Que grande voz é essa? Que grande voz? Eles dizem que aqui essa grande voz é um grito. Ele está gritando: o que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? Não, não é isso. Não estou falando aqui de hipnose, eu estou falando de Elohims, espírito gigante Daimon. E diz, e chamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ponto de interrogação. Aqui é um Daimon que reconhece que aquele que está ali é o próprio Criador materializado em Jesus, em Yahushua. Aqui não é o homem de Gadara. Aqui é um demônio, um espírito de gigante. Você está entendendo, amado? Quem são os demônios da Bíblia? Porque se o espírito dele, se é o espírito do homem de Gadara, se está alterado, como eles ensinam aí, que é o Kairos, né? Daimon Kairos, aí um monte de nome. Kairos é o espírito alterado, é o espírito do homem que está mal dentro dele. Esquizofrenia é uma doença só, por esse espírito imundo é uma doença. Ele tinha problemas mentais de cabeça, era louco. Eles ensinam isso. Então, infelizmente, os nossos queridos irmãos da graça.
quando diz o quê? Olha, o chamando com grande voz diz: que tenho eu contigo, Yahushua, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, juro por Deus, está errado também, juro por Deus que não me atormente. A palavra no Codex é: peço ao meu Criador que não me atormente. Aqui não é o espírito do homem de Gadara. O espírito do homem de Gadara, dentro dele, reconheceu, preste atenção, vem comigo. O espírito do homem de Gadara, dentro dele, reconheceu, porque o espírito de todo homem, desde a criação, desde Adão, para sempre, todo espírito do homem é espírito com E minúsculo, espírito de Deus que Deus colocou lá. É perfeito. Espírito do homem, espírito de homem, não erra. Pode errar a alma, mas espírito do homem, nosso espírito, não erra. É perfeito. Por isso que as passagens bíblicas diz que só pode reconhecer Jesus, que ele é o Senhor, pelo Espírito. Então é o Espírito do homem de Gadara. Vamos separar aqui? Vamos separar a água do óleo? Então o Espírito reconhece e adora. Só pode ser adorado pelo Espírito de Deus. Olha aí. Pelo Espírito adora. Quando o versículo 7 traz uma revelação chamando com grande voz, segundo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, aqui não é o Espírito mais do homem de Gadara. Aqui é o Espírito de Elohim. Aqui é um daimon, que não é o daimon do homem de Gadara. Aqui é um daimon. Revelação do canal. Yahushua reina para sempre, versículo 8. Fecha aspas. Porque dizia, preste bem atenção, ele reconhece que aquele que fez parar relações sexuais lá antes do dilúvio, que voltou à prática depois do dilúvio, ele reconhece que é aquele que desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Essa palavra prisão é errada, eu já ensinei para você. Espírito não se prende. Então ele mandou parar, colocou final aquelas práticas de sementes dentro dos ventres das mulheres. E agora um encontro com aquele que criou os espíritos, todos os espíritos, que conhece o bem, que conhece o mal. Versículo 8. Porque dizia: sai deste homem, vírgula. A palavra codex não é sai desse homem, desmaterializa desse homem. Você está vendo? Quando eu falo codex, a pessoa fala: o Fernando tem uma Bíblia nova. O Fernando agora criou uma Bíblia para ele. Criou uma Bíblia para ele. Está dizendo que a tradução João Ferreira de Almeida está toda adulterada, está toda errada. Não, meu amado. Eu estou sendo coerente. Desmaterializa. Porque ele dizia sai. É desmaterializa. Pô, João, como ó, João Ferreira de Almeida. Sai. Ó, que sai deste homem. Desmaterializa espírito do homem. Que eles colocaram imundo. Fecha aspas. Versículo 9. E perguntou: qual é o teu nome? Perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo:
Legião é o meu nome, porque somos muitos. Elohims, pluralidade, plural. Somos muitos. Está ligado também à legião de soldados romanos e está ligado aos Elohims, porque Deus criou 72 criações, que conhece o bem, que conhece o mal, é as criações do Criador. Porque somos muitos. E rogava ali muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte um grande manada de porcos. Outro erro. Ah, Fernando, você está descobrindo um monte de erro? Como assim? E rogava muito que não enviasse para fora daquela província. Enviasse quem? O homem, o corpo do homem de Gadara, ou o espírito que estava manifestado nele, o espírito dos Elohims. Porque se o espírito, como nós lemos, sai do homem, não é, sai, desmaterializa e fica em lugares, meu irmão, preste bem atenção nessa passagem. Não é que os Elohims queria sair e ir para o deserto. Como aquela passagem lá dos 2 bodes, né? Aquela crença, aquela cultura dos hebreus do passado, um bode para o deserto, outro para expiação. Os 2 têm que ser apresentados perante Deus, ser jogado sorte, e aquele que for sorteado, Arão colocar a mão sobre a cabeça dele, enviará aquele, vai fazer aquela confissão, vai enviar aquele bode para o deserto e vai levar os pecados de todo o povo sobre aquele bode material. Ali é material, ali entrada espiritual, e vai levar aquele bode. Eles acreditavam que aquele bode ia ficar lá no deserto tempos, dias, ia cair na ribanceira, ia acabar, ia terminar com o pecado deles. Outro bode será para o Senhor. Então nós temos aqui cultura de Jesus, dos judeus. Nós temos cultura também do Gadareno, da Gadara, da cidade de Gadara, uma cidade da província Fenícia, era uma cidade fenícia. Então, quando ele diz o versículo 8, estou terminando, para não dar continuidade. O versículo 8, quem são os demônios da Bíblia? Porque dizia, sai deste homem, desmaterializa desse homem. Ele diz, ele perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele respondeu dizendo, é Legião meu nome, porque somos muitos. Olha, somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Quem rogava? Eram os daimons, eram os Elohims, que rogava para o mestre Yahushua para não enviar para fora daquela província, ou era o próprio Gadara, o homem, a matéria do homem. Porque o atemporal, meu amado, no atemporal não existe tempo, espaço e matéria. Os Elohims, eles estão no atemporal. Eles precisam de corpos para se materializarem. Precisam de lugares para se materializarem. Por isso, não envia para fora das províncias, dos lugares. Ele está dizendo para eles se materializarem, sair do corpo do Gadara, do homem gadareno, e se materializar, porque não tem como um Elohim viver no atemporal.
tem que se materializar. Como foi com os gigantes. Então, aqui é o próprio Elohim dizendo a Yahushua, a Jesus: rogo-lhe que muito que não viesse para fora das províncias. E andava ali pastando no monte uma grande manada de bois. Está errado, João Ferreira de Almeida. Andava por ali uma vara enorme de porcos, que é o Codex. Por quê? Porque uma cidade, que eu vou entrar na outra parte, 7, falando o que aconteceu, o que tinha nessa cidade, qual era a cultura dessa cidade, nós vamos entender. Versículo 9. E perguntou-lhe, perguntou qual o seu nome, respondeu, dizendo: Legião é meu nome, porque somos muitos. Nós já lemos, versículo de número 12. E todos aqueles Elohims, Codex, cópia das cópias, original da Bíblia, e todos aqueles Elohims, que em português do Brasil é demônio, pluralidade, e todos aqueles demônios rogava dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. Não é entrar, é se materializar. Para que nós se materializamos neles, nos porcos, nas criações do Criador. Ponto final. Versículo 12. E todos aqueles Elohims, todos os demônios, rogavam dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Materializamos nele. E Jesus logo permitiu. E saindo aquele espírito imundos, entraram nos porcos. Não é espírito imundos, é espírito de Elohim. Aqui dá para entender que é o espírito dele, não do homem alterado. Como que o espírito do homem é alterado? Como que o espírito, se fosse o espírito, como eles estão ensinando, se fosse o espírito do gadareno saísse dele, aquele corpo do gadareno ia cair, ia morrer, ia sair, ia perder a vida. E Jesus logo permitiu. Jesus quis Codex. Jesus quis. E saindo aquele espíritos, pluralidade, imundos, que está errado, entraram nos porcos. E a varada, que eles colocaram manada, se precipitou de um despenhadeiro no mar. Olha, no mar, fecha aspas. E eram quase 2.000, fecha aspas, e afogaram-se no mar a matéria, porcos, animais. Né? Então nós já entendemos um pouquinho. Vamos para o versículo 14, na parte 7. Vou terminando agora, 28 minutos. Então nós vemos que nós temos um espírito humano do gadareno e nós temos espíritos de Elohim, espírito que eles colocaram imundos. Preste atenção, meu amado. O número 7 não é um número absoluto, é um número de continuidade. E Deus terminou a sua obra no 7º dia, terminou a sua obra no 7º dia e completou e parou. Eles colocaram descansou, está errado. Então, no 7º dia, esse número 7 não é um número de Deus, é um número das criações. Ele completou a obra e descansou. Diz a tradução de João Ferreira de Almeida, parou. Mas não, as obras, por isso que fala, completou no 7º dia e parou.
Porque ele fez todas as coisas, fez os céus, a terra, os animais, o homem, a mulher, a vida animal, tudo, 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 tudo. E ali ia continuar, como continua hoje e continuará século por século, ano por ano, a terra, o alimento, as vidas que nascem, que morrem. Preste atenção. Quando diz 2.000 porcos, porque Mateus diz que era 2, é porque ele entendeu na visão de Mateus que era 2 homens possuídos por daimons, mas Marcos, ele viu de perto que era um. Ele estava mais próximo, era mais íntimo do Criador materializado. 2.000 Elohims. Não é um número físico definido. Você entende, amado? Mostra aquilo que eu sempre falo aqui, com coerência, das 72 criações que Deus criou, do bem e do mal. Então nós vemos muitos espíritos, muitos Elohims, que é colocado como 2.000. Mas esse 2.000 é número nosso. Mas aqui são milhares. A matemática espiritual de Deus são milhares. Salmo diz milhares de carros de fogo. Milhares de criações. Que nós falamos 72 para entender o nosso número. Que é 7, mas continua. E eles foram para a ribanceira e caíram nas águas. Morreram, se afogaram nas águas. Você entende aí que como que um espírito do homem, o espírito E minúsculo mesmo, que eles colocaram aqui na tradução até errado, como que o espírito imundo de um homem alterado, como que o espírito vai sair dele? Ou é que eles ensinam aí que o espírito saiu dele, o espírito do homem, e entrou nos porcos, que era 2.000, mas tem contradição, porque são 2.000 espíritos, segundo a nossa matemática física, mas nós sabemos que espiritual é milhares. E aqui, se é o espírito que está alterado do Gadara, o homem de Gadara, e dizem, eles ensinam que ele sofria de uma doença, segundo as linhas judaicas, rabínicas, sofria de uma escrofilia, diz os rabinos atuais de hoje, e que a passagem diz, Marcos diz, que foram colocadas correntes nos braços, cadeias, e ninguém aguentava ele, vivia nos cemitérios, né? Por que ele vivia no cemitério? Eles dizem porque ele era louco, tinha um espírito de loucura. Mas só que um homem que é louco não reconhece Yahushua. E Jesus não chegou lá e colocou a mão na cabeça do gadareno, que eu vou falar da hipnose no outro vídeo, e começou a expulsar, sai em meu nome, como é feito hoje a hipnose com os exorcistas. Jesus, Yahushua, não ensinou ninguém a ser exorcista. Jesus não ensinou a ninguém invocar o mal lá dentro do homem. Ele ensinou que nós somos o templo do Espírito, aonde o Espírito de Deus chega, aquele mal que está ali sai. Só com minha presença. Então nós estamos entendendo essa revelação que os daimons reconheceram que aquele que estava ali foi quem criou eles, os Elohims, os netos do Criador. Foi quem criou. Ele estava ali materializado. E disse, por que você vem tirar nós aqui? Nós estamos aqui tranquilos, em paz. Você vem tirar nossa paz, atormentar nós. Nós estamos materializados nele, na matéria. É isso que o Codex diz. Então, nós estamos aprendendo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre que existe a matéria e a imatéria. Jesus, e versículo 14, termina. E os que apacentavam, que cuidavam dos porcos, fugiram.
eu anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eles viram a ação, que ali eram os daimons, que eram os netos de Deus falando, uma espécie de netos espíritos que eles colocaram imundos, que não eram imundos, era o espírito que agia para o mal. Aqui era para estar assim, os espíritos de Deus que agiam para o mal na vida do homem. Você entende, amado? Então, eu termino agora agradecendo a vocês. Eu creio que os irmãos entenderam. Vamos continuar com o versículo 14. Mostrando aos irmãos que não era o espírito deste homem de Gadara, mas eram os Elohims que estavam ali atuando. E vou falar que o exorcismo que os demônios da Bíblia é e sempre foi os Elohims. Nunca foi o espírito do próprio homem. Quando você vê alguém ensinando que o espírito do homem está alterado, que o espírito do homem está mal dentro dele, não é verdade. Espírito nosso, espírito de homem, espírito que Deus colocou em nós, é o espírito do bem, é perfeito. Quantas passagens nós vemos que o espírito é perfeito? E que esse espírito luta contra o ego. Esse espírito é perfeito, é tão que ele é perfeito, que ele luta contra o ego dentro de nós. Ele luta contra o mal. Fernando, que revelação. Ele luta contra o mal, a dualidade, a liberdade. Ele luta contra o mal. E quem é o mal? Quem é o mal? A matéria. O diabo. Estou indo. Paz e graça a todos. Que o Senhor Criador os abençoe mais, porque vocês já são abençoados. Paz, graça.